Existem outros fatos, além desses que você mencionou, que podem sim ser configurados como crime, caracterizados como crime, por parte diretamente de Jair Bolsonaro. A gente vai ter que avaliar um pouco mais, eu não gosto de fazer antecipações para não ter o risco de, enfim, criar uma falsa expectativa. O que é muito claro? O Brasil não comprou vacinas quando poderia ter comprado e o Brasil não fez em nenhum momento uma grande campanha de esclarecimento da população. E o combate à pandemia se dá essencialmente pela compra de vacinas e pela informação, pelo esclarecimento. Ao tomar a decisão política, pessoal, de não fazer isso está demonstrado por vídeos, por postagens, por atos formais do presidente da República e do governo, ele retardou o combate e, consequentemente, aumentou o número de contaminados e o número de mortos. Você tem um crime de responsabilidade que parece muito evidente, que é você negar ao cidadão brasileiro o direito essencial à saúde pública. O direito à saúde pública é um direito básico, está na Constituição, e foi negado na medida em que você reduziu a possibilidade. O Brasil é um país particularmente aparelhado para combater pandemias. Nós temos o Sistema Único de Saúde e um Programa Nacional de Imunização avançado e estabilizado. O governo desarticula isso tudo, retarda a atuação, apostando em teorias conspiratórias absolutamente insanas. Isso é crime de responsabilidade, mas depende de um julgamento político pela Câmara dos Deputados. E a gente vê pesquisa, então, já apontando que quase 58% das pessoas já aprovam o processo de impeachment. O senhor acredita que essa voz, então, que vem das ruas, isso alteraria o clima na Câmara dos Deputados? Sim, nenhum processo como esse começa com a convicção de que o impeachment vai acontecer. Ele começa com a identificação de fatos graves, da responsabilidade do presidente e pode ou não chegar no impeachment. Isso depende de uma série de fatores. Um deles, a presença do povo nas ruas, questionando, reclamando. Isso progressivamente está acontecendo. Definir como um cidadão como Arthur Lira vai se portar é impossível. A gente sabe que é o tipo de político, uma corrente política que é o Centrão, que vai se adaptando ao poder. Na hora que Bolsonaro deixa de ser poder ou deixa de ser expectativa de poder, é possível que ele mude de posicionamento. A CPI tem um grande trunfo, um grande feito, que é a aproximação da sociedade com esse processo de fiscalização que é parte das atividades do parlamento. A CPI não é uma coisa extraordinariamente diferente, não, faz parte da nossa atividade. E essa CPI em particular chamou muita atenção da população, provavelmente pela gravidade dos fatos. Então esse acompanhamento próximo ajudou muito a CPI a corrigir rumos, a encontrar informações que eram difíceis, e isso é seguramente o ponto mais importante. Um ponto falho é a falta de qualificação das equipes e dos próprios senadores para o trabalho de fiscalização. Efetivamente, alguns não têm essa compreensão de que isso daqui também faz parte da sua atividade, não é só pedir voto, não é só pegar emenda com o governo. É também fazer um trabalho de legislar e depois de fiscalizar. Essa etapa de fiscalização exige alguma capacitação, algum ajuste. Então, um pós-CPI, seguramente a gente vai apresentar uma proposta ao presidente Pacheco para que se crie e se treine uma equipe própria do Congresso, do Senado, para que possa assessorar e garantir que esse tipo de trabalho seja mais eficiente e mais transparente. Vai ter um resultado muito melhor de toda forma. Você tem atos do presidente, por exemplo, favorecendo empresas fabricantes do kit cloroquina e buscando informações de favorecer a contratação da Covaxin. Com relação ao senador Flávio Bolsonaro, você tem a participação dele em uma atividade, a priori, regular, junto com esses empresários, buscando financiamento, buscando acesso. É preciso aprofundar mais essa rede de relacionamentos. É uma teia que chama atenção. É uma teia de amizade de um lado e uma teia de interesses financeiros de outro. Primeiro, o requerimento de convocação do Braga Neto se dá porque ele era ministro da Casa Civil e coordenava a resposta brasileira à pandemia. Não é porque ele é general, não é porque ele hoje é ministro da Defesa. Então, não há por que não ouvir esse cidadão. O cidadão brasileiro, como qualquer outro, está submetido à mesma lei. Senador, jornalista, tanto faz. Mas existe uma resistência por parte de alguns senadores, não só governistas, que temem criar um acirramento com as Forças Armadas. É um reflexo ainda daquilo que se viveu no tempo da ditadura militar. E isso tudo impacta de alguma forma. As pessoas têm medo de motivar mais atrito. Eu respeito, mas não concordo. Persisto no requerimento de apresentação dele, de convocação dele, e vamos ver se a gente consegue ter esse espaço até o final. A gente conseguiu ter acesso a algumas equipes, um número muito pequeno de pessoas, considerando o volume de documentos e a importância dos fatos, mas essa equipe está se esforçando diuturnamente para dar um resultado. Eu acredito que nós vamos conseguir cumprir os objetivos da CPI antes do prazo final. O prazo final é lá início de novembro. Então a expectativa é de dentro do mês de setembro conseguir ter uma conclusão, com um relatório sólido, respeitável, que traga informações verdadeiras. A gente aqui no Brasil, por algum motivo, talvez pelo nosso histórico, passou a identificar a corrupção como o crime mais grave. O crime mais grave é o crime contra a vida. Então não é possível, neste momento, estabelecer ou fazer uma insinuação no sentido de que o presidente teve diretamente vantagem financeira.
Pessoas no seu entorno, com certeza. Esses empresários, muito certamente. O lucro deles foi astronômico. O lucro previsto na negociata da Covaxin, que não foi à frente por conta da denúncia feita pelos irmãos Miranda, era astronômico, era na casa dos 200, 300 milhões de reais, no primeiro contrato. Então é um valor muito alto, mas seria absolutamente injusto ou indevido fazer alguma acusação direta ao presidente com relação a isso. E, pelo que eu entendi, o senhor está com foco centrado nas investigações da VTC-Log, não é isso? A senadora Elisiane Gama cuida mais diretamente da VTC-Log. Eu tenho feito uma espécie de acompanhamento de todos esses núcleos e focado na parte jurídica, em dar consequência àquilo que a gente está fazendo. Não adianta fazer um amontoado de fatos e não fazer um enquadramento que se sustenta na justiça, que se mantém em pé. A comissão de juristas que a CPI autorizou formar vai ter um papel importante nessa reta final, nesse ajuste entre os fatos e a lei. Como vai ser o trabalho dessa comissão? Isso vai ser pós-CPI? Não, já está em andamento. Eu tenho a expectativa de, dentro desse mês, ter uma entrega de um relatório deles, um parecer jurídico deles, analisando os fatos que nós identificamos e dando enquadramentos. São pessoas com uma larga experiência jurídica e é muito importante ouvir essa palavra. Eu me perguntei da VTC-Log porque teve uma troca de telegramas com o Ministério das Relações Exteriores, não foi? Conseguiram avançar em relação a isso, essa investigação? Nós temos vários dados referentes a esses telegramas que estão em andamento. Não, eu sou daqueles que não adiantam, né? Não faltam os que adiantam, até demais, mas eu sou dos que não vão adiantar. A gente está fechando as linhas de investigação, a gente está concluindo algumas coisas. Então, da VAT, por exemplo, de certa forma já está concluído. Toda a questão do negacionismo inicial, kit Covid, tratamento precoce, isso está bem identificado. A questão das vacinas precisa de mais algumas diligências, mas são poucas. E na questão da desinformação, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, acho que é um trabalho mais de conclusão e de ajustes. É natural que quando a gente entra numa seara de investigações de suposta corrupção, você tem uma demora e uma sequência de diligências, de quebras, isso vai gerando uma morosidade e a CPI possivelmente não terá tempo de conclusão. E aí o que cabe é você apontar os fatos, os indícios, para que os outros órgãos deem continuidade. Então, no caso, vai ser um trabalho muito mais de concluir e jogar para o Supremo? Algumas coisas concluídas efetivamente e outras com estágio avançado e que serão encaminhadas para dar continuidade. Olha, você pega um histórico de CPIs, você tem uma maioria que não deu em nada. E você tem algumas que tiveram impacto significativo. Você tem a CPI do PC, que acabou no impeachment do Collor, você tem a CPI dos Correios, que acabou no julgamento do Mensalão. Então a CPI tem uma força muito grande, mas a principal força, o principal resultado da CPI já está posto, é dar transparência para os fatos. A atenção que a CPI proporcionou para os brasileiros para entenderem o que aconteceu. Esse é um governo que podia ter comprado vacinas num determinado momento e retardou a compra. É um governo que montou uma estrutura paralela e que ignorava a ciência, a lógica e o respeito à vida. Isso tudo foi muito bem definido. É um governo que se conectou com estruturas do Centrão que são envolvidas historicamente com corrupção. Isso também está demonstrado. Então, esse papel a CPI já concluiu. O que vai acontecer depois, aí a história está sendo escrita em tempo real. O senhor acha que, de alguma forma, essa CPI freou o governo? O governo reduziu um pouco a desinformação, o governo acelerou a compra de vacina e a distribuição de vacina de fornecedores sérios e cancelou todos os aventureiros que estavam ali circundando o Ministério da Saúde. Então, teve um resultado muito positivo nesse sentido. A postura do Jair Bolsonaro é muito baseada no seu desejo de permanecer no poder, seja através de uma reeleição, seja através de um golpe. Então, tudo que ele faz é focado nisso, em manter uma base mobilizada. Por isso a agressividade que você menciona. Não só pelo cenário de rejeição, mas por um perfil mesmo. O Jair Bolsonaro acredita que um caminho autoritário é melhor. Ele realmente mostra um absoluto desapreço pela democracia, pelas instituições. Ele não quer fazer o esforço que a democracia exige, de negociar, dialogar, ouvir a sociedade. E isso aponta para uma postura golpista. Então, sim, eu acredito que Jair Bolsonaro possivelmente tentaria um autogolpe. O senhor acredita que ele tem um respaldo das Forças Armadas? Ele tem um respaldo suficiente para isso? Eu tenho certeza que ele não tem condições de concluir um golpe. Mas isso é diferente de tentar. Tentar, eu acredito que é possível, sim, e acredito que vai gerar um trauma nacional muito grande. Mas o resultado final, que é uma permanência pela força no poder, acredito que não. Acho que as nossas instituições estão robustas o suficiente para suportar esse desafio. E em tentando, não conseguindo, quais as consequências jurídicas? São poucos crimes que são mais graves que uma tentativa de golpe. A consequência é cadeia.